E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, bora entender um pouquinho sobre alguns conceitos importantes do JavaScript e também do React, que vai te ajudar muito a resolver problemas um pouquinho mais complexos. Eu trouxe aqui para vocês hoje o meu projeto pessoal de estudo, tá? Vou trazer mais detalhes dele em breve, mas aqui eu gostaria muito de mostrar para vocês um problema que eu estava encontrando para resolver aqui uma parte do meu algoritmo, né, do meu código, como eu resolvi e passar alguns conceitos importantes para você, tanto um pessoal júnior como pessoal bem iniciante. E vamos lá, bem passo a passo. O vídeo de hoje então é sobre UseEffect e UseState, que são dois hooks do React, tá? E assim que await, que é uma forma de você declarar funções assíncronas no JavaScript. Para quem não sabe, o código de JavaScript, né, o ECMAScript, ele é executado de forma assíncrona. Isso significa que quando você tem uma variável, let a igual a 10, isso é síncrono, certo? Mas quando você tem um código como, por exemplo, um retorno de uma API, que necessariamente seu response, ou seja, aquilo que retorna da sua requisição vai ser absorvido através de um processamento lá na web, em um site, um banco de dados, um back-end, você não vai ter aquilo naquele instante. Então, se você precisa usar a response naquele momento, você precisa aguardar que esse dado retorne. E o seu código, ele entende, né? O JavaScript vai entender isso, e então ele vai tornar você torna essa função síncrona, e ele só vai passar desse ponto, ou seja, continuar a execução do seu código, quando ele tiver retornado aquele valor. E também funções recursivas, tá? Funções recursivas nada mais é do que você executar a própria função, né? Uma função que chama a ela própria, como é esse caso aqui. A função que eu vou mostrar para vocês é esta função, tá? E ela serve basicamente para criar um objeto com as quantidades investidas aqui do meu programa. Então, no meu programa, o usuário coloca todas as quantidades de investimento que ele tem de criptomoeda, e esse programa retorna para ele, em uma das abas aqui, qual que é a quantidade total que ele tem, certo? Aqui eu tenho 200 mil reais investidos, que nada mais é do que a soma desses dois objetos, mas se eu tivesse mais um de 100 mil, ele iria atualizar, iria colocar para mim aqui então 300 mil e assim por diante, ok? Bom, vamos lá então entender um pouquinho mais sobre os conceitos e aí a gente vai avançando. Bom, muitos de vocês querem aprender programação, mas aí vocês pensam, caramba, onde será que eu posso começar? Então, seguindo aqui o vídeo, uma pausa rápida para te mostrar duas oportunidades muito boas. Uma paga e uma gratuita para não ter desculpa. Bom, eu vou falar primeiro aqui do patrocinador do canal. É uma forma que você tem de contribuir aqui com o conteúdo. Se você se interessar e gostar, comprando pelo link que está na descrição, você ajuda o canal GuiDev, beleza? E o que é esse curso? É o curso da OneBitCode, JavaScript Full Stack. Então você vai aprender tudo sobre JavaScript para se tornar um desenvolvedor Full Stack. É um curso que eu gosto bastante, que eu já estudei e utilizei, principalmente quando estava ainda engatinhando no JavaScript, quando eu sabia muito pouco, e me ajudou demais. Então aí vocês podem ver que está passando para vocês todas as informações. Quem quiser conhecer, dá uma olhadinha. A OneBitCode é uma escola excelente. Eles têm uma didática muito boa. Eu gosto bastante de cursos com didática boa. É por isso que eu estou recomendando para vocês. Porque eu acho que mais importante do que o conteúdo é a forma como é ensinado. E a outra dica é o conteúdo da Devaria. É uma escola tech que ensina para vocês programação, diversas linguagens, tecnologias de uma forma também excepcional, com conteúdos de altíssima qualidade e 100% gratuito para você não ter desculpa, tá? Para você começar hoje a estudar programação. Então, independente de qual vai ser a sua escolha, recomendo muito que acesse aí os links da descrição, se cadastre na plataforma da Devaria, hoje comece a estudar ou, e se preferir, né, como você quiser, também aproveite aí o curso da OneBitCode, que é excelente. Muitas pessoas aqui já me contaram que compraram, que gostaram, que estão estudando e está ajudando muito elas, ok? Então, espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho dessas informações quentinhas para você. E segue o vídeo. Bom, então acho que é importante, antes de eu explicar esses conceitos de forma bastante prática, que é o que eu busco aqui no canal para vocês, eu acho que situações do nosso dia a dia, situações reais, são muito mais interessantes para aprender do que com situações fictícias, né? Ah, eu vou te explicar esse conceito dessa forma, você pode usar assim, assim. Só que quando o problema aparece de verdade, é completamente diferente do que você aprende na teoria. A prática é outra, né? Então vamos lá, primeiro de tudo, eu utilizei aqui, criei, né, um array vazio. Esse array vazio, eu estou basicamente fazendo um push, que é um método aí do ECMAScript 6, do JavaScript. Estou armazenando todas as criptomoedas desse usuário dentro desse push, né, a partir de um método map. Então, dentro desse push, estou retornando uma outra função, ou seja, um callback, que retorna outra função dentro de si com o item do valor comprado, né? Aliás, com o item, que é o objeto, e a propriedade de valor comprado, ok? Depois eu estou somando todos os valores comprados que o meu usuário tem, a partir do método reduce. Aqui eu coloquei o índice 0 porque é onde ele armazenou todas as minhas informações relacionadas a valor comprado. E dentro desse reduce eu passo dois parâmetros, que é o que ele espera aqui, que é o prev e o next, ou seja, o valor anterior e o próximo valor, começando com 0. Então o que retorna dessa função? Ou seja, mais um callback, que vai me retornar
o valor anterior mais o próximo até iterar todos os valores desse array, certo? Então, no caso, como eu tinha 10.000 e 10.000, ele soma e dá 20.000 pra gente. Depois que essa função, ou seja, essa promise, ela tiver sido verdadeira, ele vai continuar, né, o meu código, ou seja, se somar é verdadeiro, ele seta o DataUser, que é a minha variável, com um objeto onde a propriedade valor investido vai ser a somatória total. E esse valor vai ser exibido aqui embaixo no meu código, no retorno do meu HTML. Aqui em valor investido eu vou retornar DataUser, que é a minha variável, ponto valor investido, ou seja, estou acessando uma propriedade do meu objeto. Ok? Então, pessoal, é isso. Aqui eu também poderia utilizar um try catch, por exemplo, se a minha API não conseguir responder, porque esse data ele vem da minha API, certo? Então ele vem dessa função aqui que é bem parecida com a outra, basicamente é a mesma ideia, tá? Só muda que aqui eu estou fazendo uma requisição para API e ali embaixo eu estou fazendo um cálculo de um valor, é um pouco diferente, né? Claro. Pronto. Então eu adicionei um try catch, que basicamente é caso isso aqui que ele está tentando fazer, esse trecho de código, não seja executado corretamente, ele vai cair aqui no catch e vai tratar esse erro nos exibindo um console log, que foi o que eu defini aqui para ele, mas eu poderia definir, se não conseguir fazer essa requisição, faz uma outra e assim por diante. Então, só para mostrar para vocês aqui que é bem comum a gente tratar esses erros também, tá? Mas vamos lá para o que interessa, que é realmente entender a continuação desse código aqui. Então, tendo em mãos o meu valor, eu criei esse objeto e exibi ele, tá? Só que aqui, perceba que eu coloquei o console log fora, né, desse escopo, dessa condicional. Por que eu fiz isso? Porque é muito normal que o console log, ele tenha um bastante atraso para renderizar. Então, se eu deixo aqui dentro, demora para renderizar, porque ele já deu tempo dele setar o estado, ele vai re-renderizar a minha página e o console não vai ter sido exibido. Bom, falei com vocês sobre o conceito de promise, mas vamos lá entender o que é uma promise de fato. Bom, basicamente, tá, a promise ela é esse trecho de código seguido do await. Então você precisa criar uma função assíncrona e dentro dela, tá, dentro dela aqui, você vai criar alguma execução, alguma promise através do await, que só vai continuar o seu código depois que ela tiver sido retornada, tá? Então, continuando, isso é uma promise, ok? A promise, ela significa o quê no JavaScript? É uma promessa, tá? Traduzindo, que representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca, né? Então são 3 estados, agora, futuro ou nunca, beleza? Então essa promise, quando dá tudo certo, ela retorna o valor para mim e continua aqui. Bom, basicamente é o que você precisa entender, tá? Não tem muito segredo, você vai ver que é bastante usualmente utilizado esse conceito de função assíncrona, com async await e tudo mais, promises, tá bom? Tem como se aprofundar bastante promises também, mas o vídeo aqui a gente está utilizando de uma forma mais simples e também bastante utilizado, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o useState. O useState, para quem não conhece, eu vou aproveitar para explicar, nada mais é do que um estado que você cria para sua aplicação, que recebe a variável e uma função que altera o valor dessa variável, e para você alterar esse valor dela, basta que você coloque set, né, no caso, por padrão a gente costuma colocar set, né, o nome da variável, ou seja, chame essa função que altera o valor da sua variável, e dentro aqui você vai passar qualquer valor, poderia passar 1, 2, 3, uma string, qualquer coisa. Bom, significa que agora essa função, ela está atribuindo a variável DataUser, vamos voltar aqui só para você não perder o raciocínio, DataUser, tá? Função set DataUser, respectiva função dessa variável, vai ter agora esse valor, depois que obviamente essa promise foi executada. Mas, pessoal, por que você não, por exemplo, utilizou uma variável global, por exemplo? Aqui você não vai ter quebrado a sua aplicação por ter feito isso. Porém, existe um problema, que é o seguinte, se você utiliza o somar aqui na sua aplicação, ao invés de um estado, o estado ele tem uma propriedade que a gente já vai entender melhor, que permite que esse valor esteja 100% atualizado, independente do que aconteça. Então vamos lá, vamos utilizar esse somar aqui, vamos ver o que aconteceu agora, tá? Eu já estou aqui dando um console também, vamos ver se vai funcionar. Vou dar um F5. Olha só, o valor já não apareceu. Tá vendo aqui que o somar ele está sendo trazido pelo meu console log, ou seja, na linha 125 do meu código, aqui em somar, que é a mesma variável, o valor está aqui, porém não está sendo exibido. Por quê? Como eu falei para vocês, o código é assíncrono. Quando a variável foi carregada, a minha variável global letSomar, e eu renderizei ela aqui, ela não estava preparada para ser exibida, não tinha nenhum valor dentro dela. Só um detalhe que eu esqueci, eu vou tirar esse await daqui, ou seja, eu não vou mais fazer isso ser uma promise, tá? Porque como eu não vou setar o meu estado, eu vou tirar, tá? Para mostrar para vocês, vamos simular que a gente fosse pegar o valor, que é bem intuitivo, bastante gente pensar dessa forma, né? Então eu atribuo esse resultado e exibo ele aqui. Então vamos ver o que acontece, vou atualizar. E o valor não aparece, apesar de que o somar tá com 200 mil aqui, ou seja, existe o valor, só que o valor não é exibido, tá? E eu estou utilizando uma let, então quer dizer que eu posso acessar essa propriedade, né, de qualquer lugar da minha aplicação. Mas vamos fazer um teste aqui, vamos utilizar nessa let somar, aliás eu vou criar uma outra, let test, e vou colocar uma string
com o valor de 200 mil, tá? E agora eu vou passar essa string pra gente ver aqui o conceito de assincronismo na prática, tá? Então vamos lá, olha só, 200 mil. Por que, galera, que acontece isso? Por que o valor tá aqui agora? Porque a minha variável teste, ela já está montada quando o meu código é compilado e executado. Isso significa que ele não precisou esperar um resultado para então exibir. E como ele automaticamente, quando ele inicia o código, ele não sabe que ele precisa esperar isso acontecer para ele ter o resultado do somar, né? Ele já executa o somar sem nada, então não vai aparecer nada. Ele entende que não tem nenhum valor, não vou exibir nada. Quando nós, porém, utilizamos os nossos useState, nós conseguimos criar uma re-renderização. Então vamos lá para você entender agora um pouquinho mais do useState, e aí a gente avança mais para o useEffect depois. Quando eu realizo a minha promise, ela retorna um valor, ele entra nesse escopo aqui e seta o meu valor DataUser com o valor investido somar, ele garante que, sendo o valor inicial um array vazio, a hora que esse valor trocar para somar, eu re-renderize o meu componente. Só que isso é muito rápido e você não consegue ver de fato, mas acontece. A gente já entendeu que se a gente não utiliza sync-await, nós não temos o valor para setar esse estado. De nada adianta utilizarmos um estado, que sim, vai re-renderizar nossa aplicação e mostrar o valor quando ele estiver pronto, sem que nós utilizemos uma promise nesse caso, para que isso aconteça somente depois que eu tenho esse valor. Eu preciso do valor para poder setar da forma correta esse estado. Então nós já entendemos que é importante utilizar o sync-await, esse foi um dos erros que eu cometi. Segundo erro, não criar uma condição de somente setar o estado quando a promise tiver sido executada, né? Aqui, nesse caso, esse escopo, bem simples. E lembrar de colocar como dependência o data, que no caso, data entre aspas aqui, porque poderia ser qualquer nome, basicamente é o estado que armazena todos os retornos, toda a response, né, da minha API, porque essa promise ela pode ser retornada antes e assim não ter o valor disponível. Isso é bem interessante da gente entender e já vamos aproveitar para revisar o conceito aqui de useEffect, entender melhor. Então o useEffect, por que a gente utiliza ele? Se a gente poderíamos não utilizar o useEffect, tá? Poderíamos apenas criar uma função, vou remover todo o useEffect aqui, vou deixar somente a minha função, a chamada dela, se nós não tivéssemos um estado aqui dentro. Porque como eu disse para vocês, o estado, ele re-renderiza a aplicação. Então quando você chama esse estado, então quando você passa por essa linha de código, ele re-renderiza. O que acontece? Ele re-renderiza, cai de novo aqui, re-renderiza de novo, re-renderiza de novo e vai ficar num loop infinito. Acertando, chamando a função de novo, chamando a função de novo, chamando a função de novo. Você está usando o processamento da sua aplicação à toa. Você está literalmente com a aplicação quebrada aqui, né? Então, por que isso está acontecendo? Porque ele está re-renderizando. Agora, se eu colocar aqui, vamos só simular um let somar de novo, tá? Eu vou colocar um let somar aqui, e aqui o meu somar vai ser igual a minha const somar. Peraí, deixa eu usar um nome. Somar valores. Aqui. Vai ser igual a somar. Vamos ver se vai continuar com esse erro. Então, eu estou atribuindo a minha variável somar valores, tá? O retorno do meu valor dessa minha promise aqui. Vamos verificar se vai continuar nesse looping. Deixa eu atualizar aqui. Bom, então agora eu tive que iniciar porque tinha travado a aplicação, não dava nem para dar F5. Cliquei em rendimentos, olha aqui meu valor, somar. Linha 125, tá? Vamos verificar o que é a linha 125 aqui. Nada mais é do que esse valor, deixa eu colocar aqui somar valores. Bom, somar valores está retornando 200 mil, né? Que nada mais é do que essa nossa variável local, essa variável global que a gente criou. E beleza, parou de dar aquele problema. Ou seja, eu não preciso usar o useEffect se eu não estou utilizando um estado dentro da minha aplicação, porque eu não vou criar esse re-render. Então eu crio uma função recursiva, eu chamo a função, só que quando eu vou passar o valor, eu estou passando por uma variável global. Mas vamos voltar a retroceder. Se eu utilizasse isso, somar valores aqui, para exibir esse valor investido, daria o mesmo problema. A gente não conseguiria exibir devido ao fato do JavaScript ser assíncrono. Então esse valor não está pronto quando o HTML precisa ser renderizado, ok? Então vamos voltar para a nossa aplicação. Nós já entendemos uma das funcionalidades, né, do nosso useEffect, que é dar essa segurança ao nosso useState de que a aplicação não vai ficar em looping infinito. Então vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar dessa forma. Agora que você já entendeu, né, que basicamente o useEffect ele é uma função, esse callback nada mais é do que você quiser passar, poderia ser um console log, sem problema nenhum, exibindo o valor 1, tá? É o que você quiser passar, pode ser uma outra função, né, pode ser um console log, pode ser somar um valor de duas variáveis,
simplesmente o que você quiser passar, tá? Esse é o chamado efeito, tá? O effect que fala que o que vai dentro dele desse callback é o efeito, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é esse array de dependências, tá? Esse array de dependências, ele vem por padrão vazio, ou seja, você não precisa passar nada para ele. Porque por padrão, o que o effect faz? Agora a gente chegou no ponto interessante que a gente começa a entender como está funcionando esse cálculo, né? Então ele passa uma vez aqui, quando a página é renderizada, né, o código é compilado e executado, ele executa uma vez isso. Então ele passa uma vez por aqui e não executa de novo, né? O meu effect vai ser executado uma vez só, porque por padrão ele é executado uma única vez. Só que se eu passo qualquer tipo de variável aqui, pode ser um estado, né, que é uma variável, ou uma variável qualquer que altere o valor dela em algum momento na minha aplicação, esse useEffect vai ser executado de novo. Ok? É como se fosse um gatilho para ele executar de novo. Então eu vou colocar aqui para vocês o data. Por que eu coloquei o data? Aí a gente chega no ponto 3. Galera, a minha API, ela demora para responder. Então quando eu estou setando o meu data, né, o set data que eu criei aqui, que é o valor da minha, do retorno da minha API, que faz a busca de todas as criptomoedas do usuário, retorna, e eu seto aqui o response dessa request dentro do meu data, né, da minha variável data através dessa função setData. Quando eu faço isso, talvez, muito provavelmente, estava acontecendo no caso, e foi por isso que eu fiz essa adição dessa dependência, a minha variável, o meu valor, o meu estado, ele ainda não está pronto, ele não terminou de montar. Então, se eu não passo isso, beleza, tá tudo certo. A gente retorna aqui com o set data user, tá? A gente vai voltar com ele aqui, set data user. A gente vai passar o valor somar aqui dentro, como a gente estava fazendo, com o valor investido. Eu estou com o mesmo código, tá? Eu estou com o mesmo código, perfeitamente construído, tá? O único problema aqui é que eu não coloquei a dependência, né? E vamos ver por que isso é um problema. Então eu vou mostrar para vocês na prática como esses detalhes eles funcionam, né? Então vamos lá. Eu vou deslogar da minha aplicação. Ok, desloguei da minha aplicação, estou na tela de dashboard, agora eu vou clicar na tela de rendimentos, renderizei rendimentos, e olha aqui, a minha soma ela veio como 0, tá? Não tem nada aqui, certo? E o meu data user, ele também está vazio porque não tem nenhum valor, ficou indefinido aqui, então ele não criou essa propriedade, não setou nada dentro dele. Galera, mas por que isso acontece? Olha só, meu código está perfeito, né? Bom, pessoal, então eu acabei de montar aqui para vocês, dentro do nosso código, uma condição else para a gente poder ver esse problema acontecendo de fato, que é algo deu errado com a nossa promise. Por que isso? Nós estamos utilizando o estado data, que armazena todo o retorno da nossa API, todo o response, né? E estamos mapeando, depois estamos usando reduce e tudo mais, né? Iterando esses objetos desse array para a gente conseguir fazer as manipulações que nós desejamos. Mas e quando esse valor não está pronto naquele momento? Tá bom, nós temos duas funções assíncronas, tanto essa, que é o handle data user, como também a função fetch my cryptos, né? Busque minhas criptos, que também funciona da mesma forma, mas por que não está funcionando ali embaixo? Né? Vamos voltar aqui no código. Ó. Se ele não conseguir, né, somar, ele vai cair aqui e vai falar que algo deu errado com a nossa promise. Vamos dar um refresh. Bom, algo deu errado com a nossa promise. O valor da soma deu 0. Por que isso acontece? Porque o data ainda não está pronto. Então, quando ele tenta utilizar, ele verifica que, poxa, algo deu errado. Por quê? Não retornou nada para mim, não tem nada aqui, então algo deu errado com a nossa promise, né? Eu não consegui utilizar o data aqui, depois deu errado também, porque o valor aqui do array, ele não conseguiu iterar, né? Então deu tudo errado no nosso código, mas não caiu, não foi possível realizar a soma, né? Porque ele executou esse bloco, a diferença é que ele caiu no else, se a gente arrumar aqui para ficar mais legível, né? Ele caiu aqui dentro do else, mas o bloco foi executado sem problema algum. Então, pessoal, vamos agora entender como que a gente muda isso, e aí que está o último pulo do gato dessa função, que é você adicionar o data como dependência. Por quê? Aí que nós vamos entender o fluxo. Vamos voltar aqui e ver se funcionou. Vamos dar um F5. Bom, tem alguns erros aqui, depois eu vou estar verificando, mas são alguns, na verdade são warnings, né? Não são erros, né? Enfim. E bom, pessoal, para fechar, eu fiz uma outra alteração que eu coloquei aqui, um console log, agora funcionou. E se a gente verificar, olha o que acontece. Quando a gente dá um refresh na página, ele fala que algo deu errado com a promise, né? Ele executa aquele trecho e de repente ele cai aqui. Agora funcionou. E isso tudo sem que nós precisemos fazer nada, né? Tipo, a gente não está executando a página duas vezes, uma vez. Não, basicamente eu só estou dando um refresh. Eu estou entrando na página a primeira vez e sozinho ele executa duas vezes o mesmo código. Ele passa no try, verifica que deu algo errado, depois ele volta e verifica que deu algo certo. Nós estamos passando esse estado como dependência.
Então, a primeira vez não tem nada aqui, ele executa esse código, o data não tem um valor, ele faz os métodos, verifica que deu errado e parece aqui para nós que algo deu errado com o nosso por mais. Só que aí que vem o pulo do gato. Quando nós passamos esse estado aqui, a hora que esse estado se alterar, ou seja, no nosso caso, né, quando a API deu response para a gente aqui com as nossas informações necessárias para a execução desse trecho, esse trecho e tudo mais, ele entende que ele precisa executar de novo esse trecho de código, ou seja, ele vai realizar um novo efeito. E aí quando ele vem aqui, ele encontra o data, tá tudo certo, ele consegue fazer a soma e setar nosso estado com sucesso, beleza? Então vocês percebem que numa mesma execução de código, esse assincronismo, ele funciona dessa forma. Primeiro não temos a informação que nós queremos, depois nós temos a informação que nós queremos. Inclusive, a gente verificar aqui o data criptomoedas, na primeira vez ele nem está sendo executado, tá vendo? Algo deu errado, o data criptomoedas ele não está nem retornando. Depois, na segunda vez, ele retorna. E aqui nós temos a informação que nós precisamos do nosso data, beleza? Então, pessoal, hoje a aula foi sobre esses conceitos que são muito usuais, principalmente, né, utilizando o React, a gente está falando de hooks de React, né, claro. E, galera, eu trouxe para vocês algo que para mim foi bastante importante compreender e entender. Eu espero que tenha ajudado vocês também. Eu vou estar trazendo mais vídeos dessa aplicação, tá, no canal. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês então entenderam alguma parte, pode comentar aí. Eu vou estar ajudando vocês, tá? Respondendo todas as dúvidas. O código vai estar disponível lá no GitHub também. É isso, galera. Foi uma aula um pouquinho mais extensa, mas eu acredito que ajuda muito a galera que está começando aí a poder entender esses conceitos que às vezes são um pouquinho difíceis, né? E você não vai pegar da noite pro dia, né? Demora um tempo para você conseguir compreender 100%, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal e fui!